Olá, amigos queridos. Espero que com a graça do Pai todos estejam bem e que tenham conseguido praticar um pouquinho do que estudamos no Evangelho, pois esse é o objetivo de aprendermos e colocarmos em prática, por menor que seja a quantidade, mas que seja carregada de qualidade, né? Então vamos à oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Nós estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nós já vimos tantas coisas, né, nesse capítulo. Fora da caridade não há salvação. Nós vimos ali o que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano, né? Vimos o maior mandamento, que amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que lhe é semelhante: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Né? Então nós vimos a necessidade da caridade segundo São Paulo, num dos trechos que ele tem ali na Epístola dos Coríntios, que se transformou em música linda, dizendo que mesmo que se despoje de tudo que tem, de tudo que lhe pertence, mas se não houver a caridade, nada será, nada terá feito de verdadeiro. Que a verdadeira caridade vem ali de dentro, né, do ser. É o realmente poder se colocar no lugar do outro. É o poder e conseguir se espelhar. E se não gostar naquilo que está refletindo, é porque precisa de ajuda, então vamos auxiliar. Vimos que fora da igreja e fora da verdade não há salvação, são afirmações que não procedem, porque tanto uma quanto outra são separatistas. Fora da verdade não há salvação. É como se quem diz, quem prega isso fosse o dono da verdade, e não somos, ninguém é, porque estamos em estágio de aprendizado no planeta Terra, assim como as doutrinas, as religiões, as seitas. E fora da igreja não há salvação, como era dito ali pelos sacerdotes, pelos levitas na época de Kardec, também não procede. Porque não é a igreja ali com os seus ritos, né? Lavar as mãos, jejuar, isso, aquilo que vai fazer a pessoa ser boa, no sentido que Deus fala, a bondade interior, de caridade, de humildade, de resignação. E agora nós vamos ao item 10, que está lá em Instruções dos Espíritos, que o título é o mesmo do capítulo, fora da caridade não há salvação. E quem nos traz essa instrução é Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Então vamos à leitura, né? Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor.
Ou seja, nesse trechinho nós vemos, na terra, se convivermos, fizermos a caridade, já estaremos encontrando a paz desde aqui. São aquelas pessoas que têm mais paz, falam, ai, por que fulano parece ter tanta paz? Mas é isso, é ter o coração leve, é praticar o bem a todos, né? E no céu, porque se praticou, receberá lá um tratamento de acordo com o que fez, porque a sua consciência não pesará, estará realmente na paz de Cristo, como se diz, né? Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ou seja, a caridade é que nos leva a essa terra prometida, né? Que antigamente se falava tanto. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que este ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo, e com esta orientação o homem nunca se desencaminhará. Dedicai-vos, meus amigos, a compreender-lhe o profundo significado e suas consequências, e nela procurar por vós mesmos as suas aplicações. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer o mal, mas levar-vos a fazer o bem, porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Meus amigos, nesse trechinho, no final desse parágrafo, em tudo é muito importante, mas no finalzinho desse parágrafo, ele nos coloca assim, ó: deixai que a caridade governe todas as ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer o mal, mas levar-vos a fazer o bem. Porque, olha só isso, não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. É isso que eu comecei dizendo lá no comecinho, antes do estudo. Não basta eu ter a virtude passiva dentro de mim, o conhecimento está aqui dentro, guardadinho dentro da Sílvia, mas a Sílvia Helena não coloca isso para fora. A virtude tem que ser ativa para se obter resultado, tem que ter ação, né? A gente precisa ter a ação. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Então, é preciso que tenhamos vontade, que estejamos ali dispostos a fazer o bem. Agora, aí ele nos coloca: para fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Ou seja, quando eu lavo minhas mãos, eu falo, não é comigo, deixa para lá, eu estou o quê? Sendo indiferente. Eu não estou fazendo mal. Quando eu estou vendo uma má ação ali de alguém e eu não estou socorrendo, eu não estou ali ajudando a machucar, a falar palavras que machuquem, mas eu estou me omitindo.
Eu estou ali deixando que o mal aconteça, então eu estou praticando esse mal. Não fazer o mal não significa que estou fazendo o bem. Eu estou apenas acomodada, deixando que o mal aconteça. E é isso que ele nos mostra nesse finalzinho ali, desse primeiro parágrafo do item 10. É preciso sair da área de conforto e praticar o bem. A caridade precisa ser ativa, estar em movimento, acontecendo. E para isso é preciso ter a vontade. É o que ele nos mostra. É necessário ter uma vontade verdadeira para que possamos colocar em prática tudo que aprendemos no Evangelho. Tudo. Desculpe, né? Fala, ô Silvia Helena, você está querendo muito. Sim, um pouquinho que a gente consiga colocar em prática. E cada vez vamos conseguir mais, porque a espiritualidade amiga vai ver, falar, nossa, ela está tentando, vamos, segue. Vai nos dando ali essa força e nós vamos conseguir. Vamos continuar, né? A nossa leitura. Aí Paulo apóstolo coloca no último parágrafo desse item 10. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Olha, nós somos abençoados por Deus, por estarmos desfrutando da luz do Espiritismo. Eu falando por mim, a Silvia Helena de antes me envergonha um pouco quando eu lembro dela. Mas eu sei que foi preciso eu passar por aquela fase para eu ser quem eu sou hoje. Eu hoje, depois de estar no Espiritismo, praticando, porque, olha, eu vou falar baixinho para vocês. Tem 27 para 28 anos que eu vou na Casa Espírita União, aqui em Cipó. Que eu vou, entenderam, né? Eu ia de segunda tomar passe, quarta e sábado tomar passe. Falava para meus filhos, que hoje estão com 29 e 32 anos, vamos na aulinha. Levava-os para evangelização e eu ia, ouvia ali um pedacinho da palestra, e era tudo que eu fazia e fiz. Nós, meu marido também, por anos e anos e anos a fio. Mas já fui aprendendo um pouquinho, mas não tinha a noção que eu tenho hoje, porque o Espiritismo é aquilo que sempre é colocado, né? Estudo, estudo, estudo. E eu era uma pessoa acomodada, que eu ia ali na Casa União, tomava o passe na segunda, porque a semana toda ia estar muito bem, estava renovando as energias. E também não entendia direito o que era o Espiritismo. E até tinha medo, para ser sincera. Mas, depois de anos e anos só indo tomar passe, levando os filhos para evangelização, quando a dor de barriga aperta, né? Desculpem o termo. Aí eu descobri que tinha a salinha de orientação para passar com o Olair. Quando eu entrei não era o Olair e a Silvia Lopes, era a tia Bia, que estava ali dirigindo a casa. Então, passou seu Antônio, Dona Santina. Eu sei que eu fiquei anos e anos ali. Bom, aí passei lá, fiz tratamento, soube que tinha, porque até então eu não sabia de nada, eu não procurava saber, eu não buscava. Eu estava acomodada, como foi o que eu disse agora há pouco ali, no final do parágrafo anterior. E aí eu fui descobrindo, e o Olair, trabalho, foi me colocando no trabalho, e eu, meu Deus, eu não sei nada. Tal livro você vai achar, leia isso, leia aquilo, e cá estou eu trabalhando há alguns anos, graças a Deus, e aprendendo. Senão eu ia passar uma encarnação toda indo tomar passe na Casa Espírita. Ah, Silvia, então você está dizendo que não é bom tomar passe?
ótimo, maravilhoso. E àqueles que ainda não acordaram para o estudo, para buscar, para o conhecimento, que vá tomar passe, que é maravilhoso, como eu fiz durante anos. Mas é o ir atrás, a busca do conhecimento que faz aí, essa luz que o Espiritismo nos traz, essa mudança de visão de vida, vida terrena, vida futura, as respostas de muitos porquês que eu tinha e não entendia, as sensações, as premonições que me faziam pensar, eu acho que eu estou ficando louca, que é isso? E as respostas estavam ali, e eu nunca tinha ido atrás, procurar. Então o Espiritismo, para mim, foi uma salvação já em vida, de pensamentos que eu tinha e que hoje, assim, com a graça do Pai, ficou para trás. Mas vamos à leitura, desculpem. Não é porque só os que possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma coisa só, né? São uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Não importa a religião, o culto, o que importa é o que se pratica, é o que se aprendeu, né? Então, aí o Espiritismo nos leva ao estudo. Ele nos leva a buscar quando a gente leva a sério, porque eu poderia também ter começado a aprender e falar, Deus do céu, é muita responsabilidade, e fugido, muitos ainda o fazem. Mas por quê? Vou julgar, apontar o dedo? Não. É porque não está na sua hora, mas vai chegar uma hora que vai acordar, né? O Evangelho do Cristo, seus ensinamentos renascem. Renascendo, eles não ficam esquecidos como uma obra empoeirada. E quiçá se tornem ativo, né? Como diz ali Paulo, que tem que ser ativo, praticado. É assim que precisa ser. Independente do culto que se pratique, o que importa são as atitudes que tens, que cada um de nós temos, conosco mesmo e com o próximo. É aí que se vê aquilo que se estudou. Se ele foi apreendido e está sendo colocado em prática. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. É o que ele nos coloca. Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Ele escreveu isso aqui no Evangelho. Agora, ser espírita não é apenas ir à casa espírita, como eu sempre fiz, tomar o passe, ouvir palestra. Pode ser o início, a busca em acreditar em algo além. Mas ser verdadeiramente espírita é buscar o autoconhecimento. Se conhecendo, nós vamos buscar ali o que é necessário para mudarmos, para melhorarmos, para fazermos a reforma íntima. Aí, se continuar perseverante, né? Porque parece fácil, mas exige esforço. Exige a vontade de buscar conhecimento, entendimento e principalmente a vontade de agir naquilo que estamos aprendendo. E aí, se conseguirmos emanar amor, benevolência ao próximo, também seremos nutridos pelos mesmos sentimentos e atitudes. Nós aprendemos na casa espírita sobre a sintonia. Ela nos liga àqueles com quem sintonizamos. Se fizermos o oposto, né? Também seremos atacados como atacamos. Se eu desejar mal, isso vai e volta.
Todos temos o livre-arbítrio, o direito às escolhas. A colheita, gente, será o resultado do plantio. Então vamos lá, vamos procurar fazer ao próximo tudo aquilo que queremos que nos façam. E vamos nos amar. Não é egoísmo nem narcisismo para querermos e sabermos ser merecedores, merecedoras do bem, do amor, da compaixão e assim podermos sinceramente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque aí estaremos de verdade aprendendo os ensinamentos que Jesus veio para colocar em prática, né? Para que colocássemos em prática. E ele veio, meu Deus do céu, 2023, anos atrás. Não é isso? E nós estamos aqui engatinhando, patinando, mas com a graça do Pai. Estamos ouvindo, aprendendo, lendo, buscando, perguntando. E é isso que Deus espera de nós. Vamos! Passou-se ali 2023 anos, mas é tempo. E estamos ali no tempo de corrermos atrás daquilo que não fizemos antes. Certo? Então fiquem com Deus e até a próxima com a graça de Deus Pai. Ótima semana a todos. Queridos companheiros, vamos rogar a Deus, nosso Pai Criador, que esteja conosco nesses momentos de leitura, reflexão e aprendizado do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 7, Duração das Penas Futuras. Pergunta de Kardec, 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de pureza de espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Vamos ser direcionados agora à pergunta 240 do livro 2, capítulo 6, Vida Espírita, que diz: os espíritos compreendem a duração como nós? Não, e isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Nota de Allan Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos tão longos para nós são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Aqui podemos refletir, então, o tempo que vai durar o sofrimento dos espíritos é relativo ao tempo que vai durar a melhora de cada um. E quanto mais sofredor e inferior é o espírito, mais parece longo esse tempo.
Só para os espíritos, então, que atingiram certo grau de purificação, que esse tempo se apaga, né? Em face do infinito, porque eles têm uma condição melhor de entendimento de si mesmo e de tudo mais. Pergunta 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois se subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se ele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Resposta de São Luís. Pergunta 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Também resposta de São Luís. 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não desejava senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Também São Luís responde a essa pergunta. Ai, graças a Deus, sua bondade e misericórdia, desde que nos esforcemos, sempre haverá condições para podermos nos redimir, nos aperfeiçoar e sairmos do sofrimento. Pergunta 1009. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos, em relação à eternidade? Eternidade, compreendeis bem essa palavra. Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas, não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso, vingativo, compreende-se. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões do homem. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas à maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de a compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender do esforço do culpado para se melhorar? Nisto se encontra a verdade do preceito, abre aspas,
a cada um segundo as suas obras. Resposta de Santo Agostinho. Empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance no combate, no aniquilamento da ideia da eternidade das penas. Pensamento blasfemo da justiça e da bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas, desde que a sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, prestes a se esclarecer ou ainda em vias de o fazer, bem logo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir, numa mesma condenação, a pena que o revolta e o Deus a que é atribuída. Disso decorrem os males sem conta que recaíram sobre vós e para os quais vimos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos será tanto mais fácil quanto as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença evitaram de se pronunciar de modo formal. Nem os concílios, nem os pais da Igreja decidiram de maneira absoluta essa grave questão. Se, de acordo com os próprios evangelistas, tomando-se ao pé da letra as suas palavras alegóricas, o Cristo ameaçou os culpados com o fogo que não se extingue, com o fogo eterno, entretanto, nada existe nessas palavras que provém tê-los condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabeis ver que o bom pastor se aproxima de vós e que, longe de querer banir-vos para sempre da sua presença, vem ao vosso encontro para vos reconduzir ao redil. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Voltai para a morada paterna. O Pai vos abre os braços e está sempre pronto para festejar vosso retorno à família. Resposta de Lamennais, que tanto vem nos consolar, pois esse Deus que nos criou é compassivo, misericordioso, nos dá todas as oportunidades e a sua lei é a lei do determinismo do bem, a que todos nós chegaremos, mas cada qual pelo seu mérito. Continuando. Guerras de palavras, não tendes feito verter bastante sangue? Será ainda necessário reacender as fogueiras? Discutem-se as expressões, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis então que aquilo que hoje entendeis por eternidade, os antigos não o entendiam da mesma maneira? Que o teólogo consulte as fontes e, como todos, vos descobrirá que o texto hebreu não dava à palavra o mesmo sentido que os gregos. Os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos. É em sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos ou ranger de dentes. Vossa razão é limitada, isso é verdade, mas, tal e qual, representa um presente de Deus e com a sua ajuda da razão, não haverá um só homem de boa fé que não compreenda, de outra maneira, a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos, como? Teríamos então de admitir que o mal fosse eterno, mas só Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno, pois se assim não fosse, teríamos de destituí-los do mais belo dos seus atributos, o soberano poder, porque deixa de ser soberanamente poderoso, o que pode criar um elemento destruidor de suas próprias obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais o teu sombrio olhar
nas profundezas da terra, buscando os castigos. Chora, espera, espia, refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Estas são palavras de Platão a nos elucidar para que possamos nos desacorrentar de ideologias ultrapassadas das penas eternas, dos castigos eternos, da compreensão de um Deus vingativo e reconhecer esse Deus de amor que criou essa lei de amor e que espera que todos os seus filhos se direcionem para esse fim. Continuando. Gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais ao comprometer a ideia de Deus com o exagero de sua severidade e duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura o pensamento de que ela possui mais clemência, mansuetude, amor e verdadeira justiça do que costumais atribuir ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia de inferno, tornando-a ridícula e inacessível às vossas crenças, como é para os vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Mas como? É quando a era das represálias cegas já foi superada pelas legislações humanas que esperais mantê-la numa forma ideal? Ó, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou resignai-vos a deixar perecer, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benéficos eflúvios que os bons espíritos derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno com as suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada ou admissível num século mitológico, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve para amedrontar as criancinhas e no qual essas mesmas já não acreditam quando se tornam um pouco maiores. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade, origem de toda a desorganização social. Eis porque tremo ao ver toda uma ordem social abalada e a ruir sobre as próprias bases por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, pois, não para manter velhas fábulas atualmente desacreditadas, mas para reavivar e revitalizar a verdadeira sanção penal sob a forma que correspondam aos vossos costumes, aos vossos sentimentos e às luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? Aquele que por um extravio, por um falso impulso da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Qual é o castigo? A consequência natural decorrente desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se da sua deformação pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno, por uma falta que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Ó, em verdade vos digo, cessai,
cessai de pôr em paralelo, na eternidade, o bem, a essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis, pela razão ligada ao sentimento, a unidade divina. Mensagem de Paulo, o apóstolo. Vejam que Paulo coloca uma frase, abre aspas, a ideia do inferno com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada ou admissível num século mitológico, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve para amedrontar as criancinhas, fecha aspas. Paulo escreve isso, e o que isso nos diz respeito? Sendo que hoje na nossa sociedade ainda podemos observar que há muitos que ainda não compreendem essa justiça benévola de Deus, que ainda acreditam nos sofrimentos eternos, que ainda falam em inferno, em demônio. Então, vejam o nosso atraso, enquanto espíritos, sendo que essas mensagens, que todo esse ensinamento está a nosso dispor já desde o século retrasado, porque agora estamos no século XXI. Então, que possamos observar os tesouros que temos nas mãos, que são as obras codificadas por Allan Kardec, e agradecer a Deus pela oportunidade da vida, vivenciando-a com mais sabedoria, com mais lucidez. Agradeçamos então a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, essa oportunidade, que possamos combater em nós essas mazelas que trazemos e assim, buscando sermos melhor, haveremos de auxiliar melhor o nosso próximo, porque é servindo ao próximo que conseguiremos chegar até Jesus. Um abraço e até o próximo encontro.